levar os nossos pensamentos à espiritualidade, a Deus, a Jesus, a nossa mentora da casa, Nália Franco. Agradecer por essa oportunidade, dessa noite, que possa iluminar o nosso irmão Miranda na palestra da noite de hoje, que possa envolver todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Pode? Pode. Que Jesus nos abençoe, né? Muito bem. O assunto que foi pedido é reforma íntima. Né? Tem muita coisa aí que nós precisamos rever nos nossos conceitos. Reforma íntima não é para a gente virar santo, não. Aliás, santo na Terra só serve para atrapalhar, para prejudicar, para acomodar a humanidade. Então, precisamos verificar esses valores, porque a necessidade preponderante em nós é nós entendermos que nós é que somos a regeneração e não espíritos superiores que vão nos regenerar de qualquer jeito. Não é por aí. Não é? Então, para haver a reforma íntima, nós temos que seguir o caminho quase que do tradicional. Ser honesto, trabalhador, cumprir dever, não fazer mal a ninguém, não prejudicar ninguém, não dar prejuízo a ninguém. Perfeito. Mas só que o desastre humano é que as criaturas que assim agem se consideram endossadas pelo Criador. O Criador não produz endosso, não. O Criador não sente simpatia ou antipatia por ninguém, não. Aliás, o Criador não está nem aí para nós. Nós precisamos entender, gente, que o Criador já nos deu inteligência. Essa inteligência é para nós usarmos. Para usar a inteligência temos que estudar. Para estudar tem que querer estudar. Como nós dissemos da última vez que aqui estivemos, os jovens se matriculam na escola para tirar diploma. O que adianta um pedaço de diploma? Desculpa o que nós vamos dizer, um pedaço de diploma, um pedaço de papel chamado diploma, nem por vaso sanitário serve, porque é grosso demais o papel. Então nós estamos acordar, nós estamos dormindo. Todos nós estamos dormindo. Reforma íntima na acepção máxima da palavra é eu entender que Deus é meu único Pai. E Deus, na condição de meu único Pai, Ele é que é a matriz. Eu tenho que seguir a matriz. Só que para seguir a matriz, eu tenho que viajar no provisório. E o provisório são irmãos em humanidade que me mostram o que é certo, o que é errado, dentro do meu conceito de inteligência. Ficando entendido que inteligência sem intelectualização não adianta nada, a inteligência está dormindo. Então a inteligência em nós é um fato, essa inteligência é um pedaço de Deus em nós, onde essa inteligência com um pedaço de Deus em nós se encontra adormecida em nós na condição de sentimento. É um erro grave eu querer ser bom sem análise, sem filtragem. Quem sabe viver, quem sabe dirigir a sua existência, não precisa ser bom. Já é um polo de comparação. Então fala-se muito em reforma íntima. Essa reforma íntima, infelizmente, está vinculada ainda ao envernizamento. Eu tenho que ser bom, não é? Se vocês analisarem com calma,
Todo mundo que é contrariado fala, mas vocês são espíritas, como é que vocês podem fazer isso? Não é? Então, temos que dar um basta nisso. Para dar um basta nisso, por enquanto nós temos que vivenciar o individualismo. Eu sou a melhor pessoa possível para mim, eu não quero mal de ninguém, eu não prejudico a ninguém, dou conselhos a quem pede, assim mesmo se pedir insistentemente. Se não for com insistência, é preferível não dar. Porque a humanidade quer conselho. Só que quer um conselho para reafirmar a verdade de quem pediu o conselho. Isso aí é perda de tempo. Como nós também dissemos na primeira vez que aqui estivemos com vocês. Aliás, agradecemos vocês quererem o nosso retorno. Não é? Quando nós estivemos aqui a primeira vez, nós dissemos para vocês taxativamente: eu não posso ser bom. Se eu for bom, as pessoas usufrutuárias da minha bondade vão se acomodar no meu colo. Vão me considerar até mesmo um santo. Só que o santo parou no seu tempo e os beneficiados dessa santidade também estão parados no tempo. Nós precisamos abrir os olhos, gente. Tem 20 séculos que Jesus veio. O que nós fizemos em 20 séculos da nossa vida? Alguém vai dizer, mas eu nem estava encarnado. Precisa. Quem está na Terra aqui, está ou desencarnado ou encarnado, é tudo junto. Né? O planeta Terra não é um planeta onde a gente possa viajar para onde quiser, não. Nós não temos como sair da fronteira do planeta Terra, porque a gravidade planetária é muito pesada, muito densa. Sim. Miranda, eu queria perguntar a você, já lançaram um livro aí que fala sobre a transição planetária. Eu perguntaria a você de qual maneira ou qual o ponto assim, principal para que possa acontecer a transição de fato planetária, porque o livro ele apresenta um lado positivo, mas assim muito superficial. Agora não apresenta, igual nós estudamos, na sementinha da questão. Eu perguntaria a você, para que aconteça a transição planetária, qual seria o primeiro passo para a humanidade? Jesus já nos deu essa resposta. Quando diz lá em Apocalipse, serão salvos 144 mil. E eu tenho certeza absoluta que 144 mil ajuizados, porque salvação não é simpatia de Deus para conosco, não. Salvação é um direito adquirido pelos valores internos, porque o mal da humanidade é que vive a superfluidade, o lado de fora da vida. Eu quero aparecer com os outros. Não é? Então, 144 mil com um conceito correto de existência. E esses 144 mil, eu acredito que a doutrina espírita é que os fabricará. Os céticos não têm como se fabricarem, não é? Escolhidos, não é? E a doutrina espírita é o consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita é a tábua de salvação para espíritas com pé no chão, para espíritas que de fato queiram inverter a polaridade existencial. Nós vivenciamos o negativo. Vivenciar o negativo é vivenciar a falsidade, que é o que a humanidade vivencia hoje. Então, 144 mil, se entenderem o recado, eles serão colocados em polos, em pontos estratégicos de todas as nações do planeta. Obviamente, eu acredito que Deus vai deixar uma ou duas ou até meia dúzia de nações para servirem de escândalo, mas a maioria que vai mandar, certo?
O mal prepondera na Terra. Por quê? Porque a maioria é ignorante, não má. Tá claro? Não existe maldade, não existe ninguém mal. Desculpa o termo, existe gente burra. O que mais tem no mundo é gente burra. É gente que acha que é honesto, trabalhador, com Deus dever, não faz mal a ninguém, que tem a simpatia de Deus. Como ter a simpatia de Deus? Se vivencia uma vida com os consanguíneos que ninguém se entende, ninguém é amigo, ninguém... Não existe a polaridade, a união entre as partes. E o que falta para unir as partes? É nos transformarmos de contrários em semelhantes. Enquanto eu não souber viver, eu preciso viver junto de contrários. Enquanto eu não souber viver, eu tenho que viver junto de porcarias, porque eu não sei viver. Agora, no dia que eu souber viver, as porcarias não terão vez comigo e eu atrairei quimicamente as pessoas adequadas. Aí o planeta Terra, em se regenerando, será um domicílio de semelhantes com semelhantes. O homem certo com a mulher certa, o patrão certo com os empregados certos. Hoje, se vocês analisarem bem, o patrão odeia o empregado odeia o patrão. Quer dizer, está tudo errado. Entendeu? Então, nós temos que promover a reforma íntima. Reforma íntima não tem nada a ver com verniz externo, não. Né? Passo com uma pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo me vê e pensa, nossa, que homem educado. Agora, esse homem que é educado no verniz ou na hipocrisia, ele precisa ter correspondência junto dos seus familiares. Fica entendido que junto dos seus familiares, se valer a pena, abraça, beije e ame. Se não valer a pena, dá a ração para não morrer de fome. Mas não se envolva com essas pessoas, porque senão nós continuaremos vivenciando os erros humanos. Miranda, eles falam por aí que a doutrina espírita é o consolador prometido, mas eles fazem uma interpretação de consolador da seguinte maneira, como se fosse aquela ação de fora para dentro, para que você fique no acomodamento, na esperança que alguém faça por você aquilo que é de direito de você fazer, de realizar. A doutrina dos espíritos, de fato, é o consolador prometido. Agora, a doutrina dos espíritas tem que ter mérito para fazer jus a esse endosso do plano espiritual para o plano carnal. Está dando outra difícil? Tudo na vida é na base do endosso, não é? Deus tem a misericórdia de me permitir nascer. No dia que eu souber viver, ele não precisa mais de usar de misericórdia, é um direito meu. Já foi. Nós vamos parar com essa de ficar mendigando coisas de Deus. Tudo que Deus tem é para nós. Se vocês analisarem bem, Deus tem tudo e não precisa de nada. Nós não temos nada e precisamos de tudo. Então tem alguma coisa errada. Está claro? Deus tem tudo e não precisa de nada. Nós não temos nada, precisamos de tudo. Então temos que corrigir a nós para fazer jus ao usufruto das coisas de Deus. Está dando outra difícil? Né? Quer falar, Liz? Muito bem. Então nós vamos viajar aqui no Evangelho de Jesus, que tem muita coisa interessante sobre reforma íntima na condição de indireto, tá? Nós temos Mateus 6,33 de Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que eu preciso. De acordo? Agora, o que eu preciso? Se eu não tenho evolução bastante, eu preciso de coisas para preencher o meu vazio existencial. Agora, se eu me intelectualizar,
Eu quero transformar infinito em infinito. O que é o infinito, como nós temos lá no Livro dos Espíritos? O que se deve entender por infinito? Resposta: o desconhecido. Eu estou na Terra para viver o gozo do corpo, ou eu estou na Terra, na carne, para viajar no desconhecido? Para viajar no desconhecido, só tem jeito: usar o que está dormindo dentro de mim, que é a inteligência. Por que está dormindo dentro de mim? Porque nós estamos preocupados em tirar diploma. O certo não é tirar diploma. O certo é saber tanto quanto ou mais do que o professor. Só que, sendo espíritas, nós vamos saber muito mais do que o professor, porque o professor decorou para nos ensinar, enquanto que nós podemos espiritualizar o que aprendemos. Está dando? Mesmo? Né? Então, seguindo aqui, logo na frente, 7.1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Se eu ver erros no outro, eu estou mostrando a Deus que eu estou vendo erros outros. Então Deus automaticamente vai me pôr como pai adotivo do outro errado. Precisamos parar com isso. Nós estamos fazendo as maiores tolices existenciais. De acordo? Então, viajando aqui, no Mateus 10:34. 10:34 a 37. Então, vamos lá. De Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. O que Jesus quer dizer com isso ao pé da letra? Se eu não sei viver, eu tenho que sofrer. O que é a espada? É a lei de causa e efeito. Está vendo aí? Amém? 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Por quê? Porque eu não posso ser feliz com os domésticos. Se eu for feliz com os domésticos, eu me acomodo. Ainda sou capaz de rezar e agradecer a Deus, porque eu tenho a melhor mulher do mundo, o melhor filho do mundo, e lá vai. Na Terra, quem não sabe viver, não pode ser feliz. Porque se for feliz, para no tempo. Está dando. Vocês tenham paciência, porque... Não, o senhor explicou muito bem. Eu jamais viria aqui para ser simpático, tá? Eu venho aqui para acordar vocês, se vocês quiserem despertar. Nós queremos e precisamos. Então tá bom. Não é? 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso é um fato, gente. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Nós podemos confiar em alguém que dorme debaixo do mesmo teto conosco? E eu digo, graças a Deus que podemos confiar. Porque aí a gente tem que acordar. Prejuízo. Prejuízo. Começa procurando as religiões. É ignorante, é simples, é humilde, é simplório. Acredita que Deus vai resolver o problema. Deus já resolveu o problema nos dando inteligência. O que nós fazemos da nossa inteligência? De acordo? Agora o 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer com isso ao pé da letra? Eu, no meu atual estágio evolutivo, eu não devo amar as pessoas como elas gostariam que eu as amasse. Eu devo, se for preciso, até fazer uma chantagem emocional com essas pessoas. Você quer isso? Ótimo, eu vou lhe dar. Eu posso lhe dar o que você quer. Mas o que você vai me dar em troca? Quer ver? Não é? Temos que fazer chantagem. Porque senão, é o que a gente vê hoje.
as moças se engravidando para segurar um rapaz, para forçar ele a casar com ela, ou para dar o golpe do baú querendo atenção para o filho. E nós falamos que acreditamos em Deus, nós somos uns hipócritas. Deu, né? Com certeza. Nós, a humanidade, não passamos de uns hipócritas. Então, quando Jesus diz assim, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, por que Jesus diz isso? Porque Jesus é um espírito intelectualizado que entrou na Terra para nos acordar. E nós não queremos acordar. Lá em João 8,31, Jesus diz uma coisa fantástica. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus quer dizer com isso ao pé da letra? Nós somos tudo, menos discípulos de Jesus. Entendeu? Agora, qual é a vantagem de sermos discípulos de Jesus? No próprio João 14,6 dá a resposta. O Evangelho de Jesus é para ele, é para a gente destrinchar ele. Em 14,6 Jesus diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, Jesus não vai me permitir ir a Deus porque ele me vê como um simpático, não. Como idólatra ou como um bajulador de Jesus, não. Eu tenho que me fazer digno de Jesus. Para me fazer digno de Jesus, eu tenho que mostrar a ele que se Jesus estudou para chegar onde chegou, eu também devo estudar para chegar onde Jesus chegou. Está dando aí? Muitas pessoas têm dificuldade de entender essa parte, porque muitas pessoas acham que nós não temos capacidade de chegar ao mesmo nível de Jesus. Agora, será que essa ideia colocada na mente dessas pessoas é uma cultura atávica, do atavismo? É uma cultura onde o materialismo religioso prepondera sobre a espiritualização da humanidade. E as religiões deveriam existir para espiritualizar a humanidade e não para viver às custas da humanidade, viu? Que é diferente, né? Que é diferente. Acabou? Quer dizer, esse seria o verdadeiro papel da religião. Esse seria o único papel da religião. Porque religião e ignorância são sinônimos. São sinônimos. Religião, incapacidade de interpretar a vida. Isso é que é religião. Nessa incapacidade, confessando a minha incapacidade, eu passo a ter fé. Só que essa fé é provisória, que eu passo a ter fé em alguém externo, chamado Deus. O certo é eu inverter a polaridade e passar a ter fé em mim. De dentro isso. Deus me deu vida de filho, não vida de dependente de Deus. Tá claro ou tá difícil? Por isso que Jesus falava, né? A tua fé te salvou. Isso mesmo. É você fazer o próprio desenvolvimento de você, reconhecendo, não só reconhecendo o seu potencial que existe dentro de você, mas fazendo o trabalho de colocá-lo para fora como o verdadeiro conhecimento. Porque quando alguém na antiguidade falou, conheça-te a ti mesmo, ou Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, é você passar a te conhecer. Porque o verdadeiro líder é o líder de si mesmo. Às vezes você busca uma liderança externa. Não, a verdadeira liderança ela é interna. Então tem que ter esse trabalho de você estar sempre constantemente trabalhando isso, para que você faça o auto-encontro, né? O auto-encontro de si mesmo. Porque todo mundo está querendo, como é que se diz, modificar, conhecer o outro. E ele mesmo, será que ele conhece ele mesmo? Essa que é a pergunta, será que ele conhece com profundidade ele mesmo? Aí é que é a dificuldade. A maioria tem solução para os problemas alheios, não tem para o seu. Tem alguma coisa errada aí que nós temos que fazer uma inversão aí. Quer falar? Não, pode. Então aqui nós temos uma coisa interessantíssima em Mateus 11, 25.
Diz Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Se a pessoa não souber espiritualizar os versículos, gente, fica difícil. Eu diz claro lá: graças te dou, ó meu Pai, por haveres escondido essas coisas aos sábios e entendidos. Só aí. Por quê que Deus escondeu as coisas aos sábios e entendidos? Porque os sábios e entendidos sabem para ensinar ou para se vangloriarem. A destruição da humanidade está só nos vícios. Sábio e entendido é aquele que sabe sim, só que não tem um endosso do Criador, porque ele sabe para manter o seu orgulho em projeção. Certo? É onde nós dissemos no início. Os santos na terra são prejudiciais. Por quê? Porque eles se colocam num andor e nós embaixo do andor idolatrando uma utopia. E essa utopia é um santo na solidão, Esteu. Estão entendendo? Só raciocinando. Só raciocinando. Principalmente se a gente for falar literalmente o santo ele não fala, não come, não dorme, não veste, não movimenta. Então, igual o Bernardo falou, é uma utopia. Está esperando, né, que alguém resolva pra gente. O que a gente tem possibilidades muito, muito grandiosas de fazer, a gente quer transferir isso para o outro e ainda exigir cobrar do outro. Que é a capacidade que nós temos de fazer essa mudança que o outro faça por nós. Vocês estão entendendo bem, gente? Então Jesus diz lá: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres escondido estas coisas aos sábios e entendidos. Por quê? Porque os sábios e entendidos é que deveriam liderar o progresso e a evolução da humanidade. Jesus entrou na terra, requisitou 12 discípulos, pescadores e ignorantes, quando deveria requisitar os fariseus, que eram altamente intelectualizados. Só que os fariseus é que eram sábios e entendidos. Não adianta eu saber. Eu sei. Claro que eu sei. Mas se eu ficar vaidoso, eu não tenho endosso, eu sei no meu isolamento, eu passo a saber para ofender quem não sabe, entendeu? Dominar, prejudicar. Né? Dominar, prejudicar e humilhar, né? De acordo? Então, nesse versículo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres escondido estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelado aos pequeninos. Como é que Deus revelou aos pequeninos essas informações? Porque pequenino é apenas a criatura que sabe, mas que não usa a vaidade porque sabe. De acordo? O que eu trago para vocês, muita coisa é coisa até absurda. Mas é porque eu tenho endosso do plano espiritual. Por que eu tenho endosso do plano espiritual? Porque o que eu falo é com a sustentação e com o endosso e com as mordomias que eles me dão para ter facilidade de interpretação. Está entendendo? Então, os pequeninos não são os ignorantes, não, gente. Os pequeninos são as criaturas altamente intelectualizadas, só que simples e humildes de coração. Porque se eu quiser aparecer para vocês, eu desapareço para Deus. Viu ou não? E se eu desapareço para Deus, eu deixo de ter o endosso com Ele. Já foi. Aí entra lá, né? João 6,45. E serão todos ensinados por Deus. E quem sabe quer se colocar num endosso, considerando até melhor do que Deus ou não. Porque não confessa isso. Mas, nas entranhas, ele goza de um valor de alguém que lhe ensinou. Entendeu? Então, esses serão todos ensinados por Deus
Essa informação é um tesouro, é uma dádiva dos céus. Então, qualquer coisa que nós soubermos, nós temos que respeitar os pequeninos. E respeitando os pequeninos, nós temos que esconder o que nós sabemos para não ofender os pequeninos. Agora, vocês querem deixar de ser pequeninos. Vocês querem se transformar em sábios e entendidos, só que com Deus, não tomando o lugar de Deus, viu? Porque com Deus é uma coisa e tomar o lugar de Deus é outra. Cada um aí eu tenho dúvida. Vocês vão pensando aí direitinho, que sobra tempo. Eu vou deixar para vocês fazerem questionamentos, tá? Então, gente, o tema é reforma íntima. Vistam em vocês a roupa de um novo ser. Um novo ser, gente, não é alguém que bajula Deus, mas um novo ser é alguém que se dignifica perante Deus. Porque na terra nós só sabemos bajular Deus. Ainda bem que eu tenho o Senhor, ainda bem que eu acredito no Senhor. E não é por aí. Deus é que tem que acreditar em mim. Acabou? Para ele acreditar em mim, eu tenho que ser diferente. Diferente para Deus, não para os outros. Porque senão vai ofender quem não é. Eu, o que está faltando no mundo é humildade. Sem humildade, é brincadeira falar em reforma íntima. Tá bom? Então agora nós vamos saltar para o 13:12. 13:12. Olha o versículo, que sagacidade de Jesus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Parece uma utopia, não parece? Não é? De novo, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O que é que não tem, tira se não tem? A encarnação, viu? O tempo. Que é a coisa mais preciosa que nós temos, é o tempo. De acordo? Tem nada mais precioso no mundo que o tempo. Depois de ficar velho, não adianta nada querer dizer, eu me arrependo, né? eu vou rever conceitos, pode até rever conceitos. Só que vai nascer de novo do mesmo jeito, a partir do zero. Não adianta arrepender no fim do trajeto. Tem que arrepender no meio do trajeto. De acordo? E esse meio do trajeto, existe alguma idade cronológica, biológica? Como o nosso tempo existencial na carne está numa média de 60 a 70 anos, o meio da viagem é 30 anos para arrepender. Como é que fica a situação, Miranda, daqueles que acordam, vamos exagerar a título de raciocínio e estudo. Vamos dizer, eles acordam numa idade de 80 anos. Foi uma criatura inútil e que deu despesa a Deus sem nenhum proveito. Vai renascer do mesmo jeito que nasceu anteriormente. Quer dizer que então para acordar existe uma idade... Tem que ter pelo menos a metade da idade, porque velhice é prerrogativa do Criador. Não existe velhice, o que existe é infância, juventude e madureza. Então, nesse caso, você está querendo dizer o seguinte, que nesse caso, a pessoa, vamos supor, se a pessoa acordou aos 80, é preferir então, eu estou só supondo, né? É preferir então falar para ela, não precisa de acordar, não, continue do jeito que você está. É preferir falar, então, não precisa ir tão longe assim. Não, né? Porque se despertar aos 80 anos, vai renascer num ambiente com possibilidade de melhora. Só que do mesmo jeito que da vida anterior. Porque é reflexo. É reflexo, exatamente. Então não houve nenhuma, como é que se diz, né?
esse despertar dele nessa idade não atenuou em nada para ele. Não atenuou em nada, apenas abriu uma porta de uma perspectiva, via de regra, na falsidade da criatura, porque quando a criatura está na hora da morte, ela começa a distribuir a herança para os queridinhos, não por amor, mas porque não pode levar a besteira. Entendeu bem? Parece até brincadeira. Parece até brincadeira. Mas é a realidade. É a realidade. É a realidade. Somos muito engraçados. Isso, você falou bonito, são muito engraçados. E trouxas ao mesmo tempo, que a gente está querendo enganar Deus. Não é? E às vezes até, né, menina? Às vezes a gente até faz um rostinho assim de anjo, né? Aquela carinha de piedade, para todo mundo falar assim, ô coitado, olha a carinha dele, ele é tão bom, ele faz uma transformação tão rápida, né? Tentando barganhar com Deus. Isso não modifica em nada. Vocês estão entendendo bem? Então, a porta é ali. Muito bom. Isso aí é para mexer com a nossa paciência. Vai ver um jeito sozinho dentro do carro, com sono nessa altura, né? Coitado. Se eu estou junto dele, boa coisa eu não sou. Com certeza. Todos nós. Pois é, ué. Então nós vamos viajar aqui no 25, 29 de Mateus, que quer dizer a mesma coisa em outras palavras. Diz aqui, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ou seja, cuidado com isso. O que é que vai me ser tirado se eu não tenho nada? O tempo. Eu vou ficar na geladeira lá do plano espiritual, na chamada gavetinha lá do nosso lar, do Ministério da Regeneração. Está na gavetinha lá. 1 século, 10 séculos, não faz diferença. De acordo? Então, cuidado. A única coisa que nós de fato temos é inteligência e tempo. O que é que nós fazemos? Da nossa inteligência e nosso tempo. De acordo? Então agora nós vamos viajar, voltando aqui no 23, 5 a 10. 23, 5 a 10. O título é Jesus censura os escribas e os fariseus, que é a humanidade. Escriba e fariseu é toda aquela criatura que é rica e acha que é privilegiado, que Deus privilegiou ela. De acordo? Né? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso tem muito a ver, gente, com muita casa espírita, cuja direção quer mostrar caridade, bondade, etc. Mas nas entranhas da direção da casa espírita está viva a vaidade de poder fazer a caridade, entendeu? Isso é um desastre para nós. Entendeu? Isso é um desastre para nós. Entendeu? Quarto, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui, Jesus faz uma alusão aos sacerdotes do templo, né, que manda todo mundo jejuar. Mas eles escondidos estão lá comendo do bom e do melhor. Entendeu, né? 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargam as franjas dos seus vestidos. 6.
e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. A verdadeira criatura educada é aquela que espera todo mundo assentar na hora do banquete. As criaturas ignorantes vão a um banquete para comer mais do que devem. Então essas criaturas devem ficar à distância e discretamente fingir que está entrando na deles. De acordo? Nós temos muita coisa para corrigir, gente. Muita coisa. 7. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. 10. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Agora voltando no 5, viu, gente? Agora nós vamos analisar, tá? 5. Mateus 23, 5. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Não é isso que as religiões vigentes ainda fazem até hoje? Onde Jesus veio, não tendo nada para reclinar a cabeça, né? Mas eles vivem numa pompa. De acordo? Cuidado com isso. A doutrina espírita não mostra pompa. Mas a doutrina espírita, na chamada campanha do quilo, pressiona, constrange as pessoas pedindo 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Entendeu? É por isso que muita casa espírita detesta o Zé Miranda, odeia o Zé Miranda. E eu não estou nem aí. Porque eu não vou passar pela vida sem usar o que mais Deus me deu, que é a inteligência. Certo? E concordar com o erro alheio é ludibriar Deus, viu? Miranda, eu não entendi essa colocação que você fez sobre a campanha do quilo. Eu fiquei assim meio perdida das coisas. Não, é porque eu não entendi o que ele quis dizer. Eu não entendi o que é. Entendeu o que você quis dizer? No domingo, 9 ou 10 horas da manhã, você tocar a campanha de uma casa, às vezes o sujeito levanta de madrugada a semana inteira para ir trabalhar, às vezes levanta 4, 5 horas da manhã para chegar às 7 horas lá no centro da cidade. Você no domingo, 9, 10 horas da manhã, toca a campanha para pedir 1 quilo de alimento, não é? A pessoa, às vezes, por medo de Deus, dá 1 quilo de alimento. Quer dizer, ela foi pressionada pelo medo. Que o certo é uma casa espírita que tenha essa atividade, oferecer um horário em disponibilidade para a pessoa telefonar e marcar uma hora para alguém ir lá buscar. Entendeu? Não podemos pressionar nada. Ó, é a segunda vez que eu venho aqui. Se não quiser, eu não venho mais não. Mas se quiserem, para vocês ouvirem, o que é certo. É porque eu não participo assim de campanha do quilo e tal, porque também para mim nem dá tempo, né? Mas assim, eu estava querendo entender o que você quis dizer, por que os outros odeiam, tem casos espíritas que não gostam de você, por causa dessa sua opinião. Por causa do modo de ser e de pensar. Entendi. Fica entendido que se eu estiver errado, eu estou todo ouvidos. Me provem que eu estou errado, porque eu sou todo ouvido. Porque na Terra, minha amiga, tem tudo, menos verdade. A verdade na Terra não existe. É uma piada de mau gosto. Entendeu bem? Porque somos muito engraçados.
Porque falou correto. Na verdade, quando esse tempo todo que você está falando aí, eu estou entendendo o seguinte, que que Jesus mesmo falou, né? Que quando a gente quer o aplauso, né, das pessoas, né? É a chamada hipocrisia, a gente já ganhou o galardão da gente. Exato. Para que quer lá ficar preocupando com o julgamento então de Deus, né? Exato. Se a gente já ganhou o galardão, né? Que é o aplauso de todo mundo. Isso mesmo. Perfeito. Não é? 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amar. Eu só, de fato, realmente poderei dizer que eu amo se eu entender um ponto-chave. Eu estou na vida com essa perspectiva de melhora por causa dos pequeninos e não por causa dos grandes. Porque os pequeninos é que me dão endosso. Eu, um espírito, minha amiga, preciso de 10.000 quatrilhões de princípios inteligentes para eu entrar na vida, que é o meu corpo de carne. Entendeu? Que são esses 10.000 quatrilhões de princípios inteligentes? São os meus futuros filhos, assim como nós somos os filhos de Jesus, quando Jesus usou os corpos de carne igual ao nosso. Então nós éramos princípios inteligentes nos corpos de Jesus. Por isso é que nós aceitamos Jesus, porque ele é nosso conhecido, porque ninguém aceita desconhecido. Entendeu? Falou tudo. 7. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, quer dizer mestre, né? Isso é tolice, gente. Tem gente que fica preocupado, quando ele morrer ele vai ser lembrado. Não tem coisa mais ingênua no mundo do que isso. Eu estou num corpo de carne chamado Zé Miranda. Só meu corpo de carne chama Zé Miranda. Não sou, nunca fui, nunca serei Zé Miranda. Eu, como espírito, eu não tenho identidade concreta. Eu, espírito, tenho identidade abstrata. Eu sou filho de Deus, sou igual a Deus. De acordo? O filho existe para herdar as coisas de Deus. Certo? Que coisas? A sabedoria. Certo? O Criador nos deu uma estrada chamada infinito. Quando nós chegarmos no fim dessa estrada, que um dia chegaremos, não me pergunte quando, que eu não sei. Aliás, quanto mais tempo demorar, melhor. Um dia chegaremos no fim dessa estrada. Quando chegarmos no fim dessa estrada, o infinito se transformará em infinito. Certo? Nossas reencarnações são pedaços finitos de aprendizados. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Não. 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Certo? Por que está o Cristo e não Jesus? Porque o que fica é a ideia e não a corporificação que morreu. Entendeu? De acordo? E todos vós sois irmãos. Se nós fôssemos irmãos na terra, nós nos respeitaríamos uns aos outros. Uns querem aparecer mais que os outros, não. Se quer aparecer, está se colocando no andor, como nós dissemos. Né? Quem se coloca no andor quer ser o número 1. Para ser o número 1 tem que matar Deus. Porque, de fato, mesmo que é número 1 é Deus. Já vou. A maioria não quer ser número 1. E a turma, o resto vem atrás. Não é? Quando um homem diz, eu amo você, minha querida, ela tem que caminhar ao lado dele. Certo? Agora,
Vê há um século atrás como é que era. O homem caminhava na frente e a mulher atrás, viu? Até ontem, não é? O sistema de reinado lá na Inglaterra era assim. Agora eles estão modificando, porque estão vendo que a vida não é por aí. De acordo? 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Aí Jesus nos dá uma baita de uma burdoada, né? Tem pai que exige do filho, toma a bênção aqui do seu pai, obedece seu pai. Está tudo errado. O certo é o pai ser tão limpo, tão digno, que o filho sentiria vergonha de não pegar na mão do pai. Entendeu? Não é? Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Aí, de novo, o Cristo. O certo é escrito, era Jesus. Porque o mestre é a corporificação de uma informação. Certo? Agora, por que ele pôs o Cristo? Porque Jesus nunca mais voltará, mas o Cristo ficou para sempre. Entendeu? Entendeu? Mas as religiões dizem que Jesus voltará. Isso é brincadeira. Isso é quase uma piada. Já deu o seu recado e tchauzinho para a humanidade inteira. Se nós não nos despertarmos, nós estamos em maus lençóis. Aí nós entraremos no 666 de que fala o Apocalipse, que é o número da besta, entendeu? Primeiro 6, o expurgo nosso do sistema da capela. Segundo 6, a nossa estadia aqui. E o terceiro 6, se nós somos reprovados, tá? Sendo reprovados, mas sairíamos dessa circunstância caótica, né? Constrangedora. Então, o que eu posso anotar a respeito do último 6? É o quê? O último 6 nada mais é do que a terceira caída. Ah, tá. Tá bom? Aí, no caso, seria, a gente pode falar assim, Miranda, que seria a mudança do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração? Se o planeta Terra se regenerar, os que deveriam participar do banquete da regeneração, mas não se intelectualizaram no nível adequado, vão ser dirigentes, reis de mundos inferiores ao nosso. Eu não sei se eu estou enganada, se eu ouvi alguma coisa falando, se eu li em algum lugar que existe um planeta, um orbe, passando sobre a nossa galáxia e que vai servir como se fosse sugando, né, aqueles espíritos que não querem renovar, mudar, né, reformar, né, e que eles serão enviados, levados. Se você não criar juízo com a sua inteligência, você vai ser sugada também. Entendeu bem? Porque não basta ser inteligente. Tem que ter juízo. Saber usar corretamente a sua inteligência. Na Terra não nascem inteligentes, nascem espertos. Quem são os espertos? São criaturas que deturparam ao negativo a sua inteligência. Isso é que são os espertos. Querem levar vantagem em tudo, né? Quando o planeta Terra começou, tinha ignorantes e que eram ignorantes. Hoje tem espertos que se fazem ignorantes. São espertos que se fazem ignorantes. Isso. Vamos dizer que você leva vantagem sobre uma centena de pessoas. Tem muito disso, não tem? Tem. Você leva vantagem sobre uma centena de pessoas. Perfeito. Você está levando vantagem. Só que você tem que ficar com uma centena de pessoas tomando conta delas para continuar tendo a vantagem. Porque a sua vantagem é material, não é espiritual.
Tá dando ou tá difícil? Tá entendido. Tá? Tá? Agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem, até que deu para falar tudo, né? 5 minutinhos para tirar. Pode perguntar o que vocês quiserem. Né? Alice, Eu tinha uma pergunta para fazer para ele, mas esqueci. Você disse que a aula passada, a estudo passado, que você perdeu o CD, que todo mundo falou, né? Então. não é nesse sentido, não. É aquele caso que aconteceu daquela pessoa, você sabe. Aí não tem nada a ver, não tinha nada a ver com isso. Uhum. Assim, bate pausa aí. Né? Bate pausa. Quer perguntar alguma coisa? Ô, Miranda, então pode fazer o. Tá. As considerações finais, Miranda? Nós agradecemos a vocês pela bondade de quererem nos escutar. Como sempre nós dizemos para vocês, não concordem conosco. Usem a inteligência de vocês para desabrochar uma ideia, quem sabe melhor. Porque na Terra é piada de mau gosto alguém achar que está com a verdade. Nós somos uma tremenda de uma mentira. Por isso é que estamos reencarnados. Porque para sermos verdade temos que estar encarnados. Certo? Reencarnar é misericórdia de Deus. O reencarnado não tem direito a nada. Todos nós estamos incluídos. Oi, Miranda, você falando aí sobre encarnado e reencarnado. Me tira essa dúvida aí desse conceito de encarnado e reencarnado. Reencarnar é repetir o passado. Isso é que é reencarnar. E encarnar é nascer para o presente. Com probabilidade de construir um futuro. Reencarnar não tem futuro. Tem repetição de passados. Viu? Não tem gente que fala, eu não abro mão da minha verdade? Ou eu não concordo? Quem fala assim é porque insiste no passado. O corpo está no presente, mas o espírito está no passado. Radical, né? Radical, é o que mais tem. Né? Mesmo, né? É, por isso que a gente tem que cuidar da gente, tem que salvar a gente individualmente. Quem quiser nos seguir, que bom. Se não quiser nos seguir, não é? Vai ter tempo, né? Somos Quando esse eternos. planeta vier e chupar os inconvenientes, nós sobreviveremos. Viu? Mais alguma coisa? Então, que Jesus nos abençoe e que vocês nos perdoem. Nós agradecemos muitíssimo pelos ensinamentos, né? Por esse banquete espiritual que o Senhor nos passou. E nós ficaremos muito felizes se o Senhor puder voltar. Voltarei sempre que vocês quiserem. Viu? Com todo prazer. Bom? E para estudar e aprender, eu sempre terei tempo e disponibilidade para isso. Para conversar fiado, estou fora. Entendeu? Sempre é tão pouco.